Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. Tec Rio. Durante a pandemia do coronavírus, o mercado de games se tornou a galinha dos ovos de ouro da indústria do entretenimento. Neste momento em que teatros, salas de projeção e estúdios de gravação estão fechados, o faturamento da indústria de games supera o setor de cinema e música. De olho nesse cenário promissor, foi criado o Brazilians in Tech, um painel que está sendo desenvolvido pela Full Sail University, instituição reconhecida como uma das mais importantes universidades da indústria do entretenimento. Diretora de marketing da Full Sail, Carol Olivial, apresenta mais detalhes sobre a iniciativa. Então, o Brazilians in Tech é uma iniciativa que a gente faz uma vez por mês, em que a gente conversa com brasileiros graduados pela Full Sail University em áreas de jogos eletrônicos ou tecnologia, e eles dão dicas, contam como é que eles conseguiram desenvolver as suas carreiras aqui no Brasil e no exterior. E aí a ideia desses eventos é poder inspirar quem já está nessa carreira, mas está procurando evoluir, e quem está pensando em iniciar nessa carreira da área de tecnologia e de jogos eletrônicos. O projeto tem como mediador do encontro Luiz Garcia, vice-presidente de Tecnologias Emergentes. Com o intuito de inspirar novos profissionais e dar um gás naqueles que já atuam no mercado de tecnologia e games, a instituição, que já oferece mais de 90 cursos voltados para as áreas de entretenimento, mídia, artes e tecnologia, está promovendo um webinar inspirador e de peso com profissionais brasileiros da indústria tecnológica. Carol Olivial explica que o tempo de entrega dos jogos vem diminuindo cada vez mais diante da alta demanda. Quando a gente fala das empresas de jogos, os deadlines deles para entrega dos jogos está bastante apertado. As pessoas estão trabalhando de casa para poder entregar os jogos dentro do prazo, para esses jogos poderem ser liberados para a plataforma de compra, para poder ser consumido pelos usuários, né? Eles estão trabalhando muito remotamente. Essa é uma indústria que não parou, ela foi afetada muito positivamente pelo Covid. A indústria de games transforma o vírus no personagem principal durante o isolamento. Em 2019, um relatório da Superdata mostrou que os jogos digitais de computadores, videogames e mobiles geraram uma receita de 109 bilhões de dólares, sendo 29 bilhões e 600 dos PCs, 15 bilhões dos videogames e 64 bilhões dos aparelhos mobiles, como smartphones. O consumo de games fez o mercado lucrar 851 bilhões de reais já em 2020. Quando a estimativa é estendida para 2023, o estudo realizado pela Newzoo, empresa especializada em compilar dados, aponta lucro com margem de até 1 trilhão 700 bilhões de reais, como explica a diretora da Full Sail. A gente vê um crescimento muito grande na área de jogos, muito por conta da pandemia e pela quantidade de telas que o brasileiro costuma ter na frente dele. Então ele assiste televisão jogando no celular, ele trabalha jogando no iPad. E aí o consumo e o uso dos jogos digitais aumentou bastante por conta da pandemia. Essa tempestade perfeita se reflete também nas redes sociais. O Twitter, por exemplo, mostrou que no ano passado houve mais de 1 bilhão 200 milhões de tweets sobre games na plataforma. Apenas na segunda quinzena de março desse ano, essas conversas aumentaram 71%. Na época, o número de pessoas escrevendo sobre games na rede social cresceu 38 pontos percentuais. De acordo com Carol Olivial, o que era algo provisório veio para ficar de vez. O que a gente está vendo é que algumas iniciativas que foram criadas por conta do Covid, que até pareciam emergenciais, elas estão se tornando já parte da estratégia dos negócios. Então, produtos que foram lançados mais às vezes na correria para poder responder ao período de crise mais forte que a gente estava, e que as empresas inclusive achavam que eram remédios rápidos, mas pontuais, eles estão virando já parte da estratégia do ano que vem. A gente estima que no ano que vem, imaginando que tenha vacina e que as coisas voltem um pouco mais à normalidade, mesmo assim, 50% das iniciativas online ainda persistam. Então a gente não vai voltar ao modelo antigo. As empresas estão se organizando para entender que equipes podem continuar trabalhando em casa, porque eles produzem mais e inclusive existe uma economia de aluguel de espaço, ar-condicionado, né? Todos os gastos físicos de você ter uma equipe trabalhando 100% alocada num escritório.
Então, o que a gente entende é que as empresas estão aprendendo nesse ano com a pandemia, e assim que a gente tiver uma vacina e a situação voltar a se normalizar, o normal não vai ser realmente o que a gente conhecia até janeiro, fevereiro desse ano. O normal vai ser um misto do digital com o presencial. League of Legends, Dungeon Fighter Online continuam no topo da lista dos jogos para PC. Já o FIFA 2020, quinta edição do Grand Theft Auto e o mega lançamento The Last of Us Part 2 são os hits em consoles, enquanto que o Peacekeeper Elite é o mais jogado na versão mobile atualmente. Adriano Dias para o Almanac Rádio Rio de Janeiro.